tá? Então nós temos um Deus que ama e um Deus que odeia. É por isso que existe inferno. Então, e outra coisa, você para uma pessoa na rua e fala: ei, Jesus te ama. Aí a pessoa fala: bom, então, tranquilo, vou viver a minha vida como eu sempre fiz. Se fazendo as atrocidades que eu faço, Jesus me ama, Ele me aprova. Qual é o sentido de evangelização, de mudança de vida, quando você diz Jesus te ama para uma pessoa? Agora, todas essas questões são secundárias. A questão principal é: Jesus, João Batista e os discípulos nunca evangelizaram dizendo Jesus te ama. Como é que eles evangelizavam? Arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a maneira de evangelizar. Arrependa-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Tá? Esse é o exemplo bíblico que nós temos. Então, irmãos, o que o pastor falou é muito sério. É muito sério porque acontece sempre hoje em dia. As pessoas estão pregando que Jesus é amor, Jesus é carinho, Jesus é paz, Jesus é tranquilidade. E quando eu me batizei, foi completamente diferente. Foi a parte onde eu mais sofri, foi depois que eu batizei. Porque quando você tem que ter o caminho certo, o caminho de Deus, né, você vai passar por muita provação. O que mais importa é você não se desviar. Então, quando você prega para uma pessoa que Deus é amor, Deus é carinho, ele não vai fazer nada. Deus está me amando, igual o pastor falou, Deus está me amando fazendo o que eu estou fazendo, então eu vou continuar. Vai ser até pior, entendeu? Porque está tudo bem. Toda vez que eu preguei a palavra para as pessoas, tem pessoas que falam comigo assim: ó, você tem que ser mais tranquilo, você não pode falar dessa forma com os outros, você vai afastar os outros da igreja. Eu quero justamente abrir o olho dessa pessoa para que ela escolha Deus, né? Ou que ela escolha o outro lado, fica a critério dela, mas ela tem que saber a verdade. Eu vou passar um versículo para vocês aqui agora, porque essa pessoa precisa saber da verdade. Olha esse versículo. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Olha o que está falando em Hebreus. Se você conhece a verdade e você continua pecando, sabendo da verdade, sabendo que é errado o que você está fazendo, que você vai ser punido por isso, e mesmo assim você não se importa, porque você acha que Deus te ama por isso, não há sacrifício. Você vai perder sua alma para o inimigo, porque você escolheu isso. Ali claramente está falando em Hebreus que você está escolhendo isso. Você está escolhendo errado, sabendo da verdade. Então você vai sofrer por isso. No caso que o pastor falou, são para pessoas que não sabem, na verdade, e escutam que Deus ama ela. Eu já vi muito Reels, muito Short, muito TikTok, meninos chegando e outros homens nas baladas, outras meninas, e falando: Jesus te ama, Jesus está com você, Jesus te aceita. Jesus te aceita, isso é uma verdade. Mas Jesus não ama o que você está fazendo. Jesus não ama o pecado, não ama mesmo o pecado. E se ele pudesse, ele já teria varrido essa terra de novo. Ele só não fez isso por conta do seu filho. Senão ele já teria varrido essa terra novamente. Ele odeia, detesta o pecado. O pecado fez a gente cair aqui e a gente está sofrendo por conta disso. Então ele te ama sim, mas ele não ama o que você está fazendo. Então tem que ser pregado dessa forma, né? Arrependa dos seus pecados para que você não perca a sua alma. Então, para você que está ouvindo a palavra agora, e se você já escutou essa palavra que foi passada no vídeo, não caia nessa conversa. Não existe isso, tá? Deus te ama do jeito que você é. Não existe isso, não existe essa conversa, tá? Deus te ama, Deus não ama você do jeito que você está. Se você está vivendo dessa forma nojenta na vida, Deus não ama isso, Deus não compactua com isso, tá? Deus precisa que você renasça novamente. E você também precisa saber que você precisa renascer novamente, tá? Você precisa nascer novamente. Se você está vivendo de forma errada a sua vida inteira e você não sentiu isso ainda, você precisa de alguém que te passe essa palavra. E se você está vendo essa palavra aqui agora, pegue isso para você. Você precisa nascer novamente, senão você vai queimar no inferno. Vamos ler mais um versículo aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque é necessário você pedir perdão pelos seus pecados, mesmo você tendo ciência dele, né? Você não pode falar assim: Deus, você sabe que eu peco. Não, você não pode falar isso. Você não pode falar isso: você sabe que eu peco. Você sabe que você peca. Alguém está vendo as suas ações, sabe que você peca. Você tem que pedir perdão por aquilo. Você tem que pedir perdão por aquilo, se humilhar perante o Senhor, senão você não vai ser salvo. Deus adora quando o seu filho se humilha, porque o seu próprio filho desceu e se humilhou na cruz por nós. Quem dirá você? Você acha que você é quem? Esse mundo não é seu. Você não é protagonista desse mundo. Sinto lhe informar, você não é protagonista. Eu não sou protagonista desse mundo, nem da minha vida. É ele já está lá em cima. Ele está esperando para descer. O tempo certo de descer. E ele vai descer. E quando descer, ele vai jogar todos nós da forma que a gente está vivendo. E você não pode viver dessa forma errada. Você não pode viver pecando todos os dias achando que está normal. Não pode. Você tem que mudar de vida. Você não pode viver dessa forma mais. Ainda mais depois de conhecer a verdade.
Então essa palavra que eu queria passar para vocês, tá? Concordo plenamente com o pastor, ainda passo mais para vocês: arrependam dos seus pecados e mudem de vida. O Senhor está descendo para buscar a sua igreja. Poucos serão chamados, poucos serão salvos. Seja você também parte desse pouco. Então isso que eu queria falar com vocês, tá certo? Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Se você estiver sofrendo alguma enfermidade agora, algum problema, ajoelhe-se, humilhe-se perante ao Senhor, confesse seus pecados e peça ajuda, que Ele vai te ajudar. Não adianta você falar assim: Deus sabe que eu estou sofrendo e eu preciso... Deus já sabe que eu estou sofrendo. Ele vai me ajudar a hora que Ele quiser. Não, você tem que pedir. Não tem como, você tem que pedir. Se você está passando por alguma situação difícil, peça e se humilhe para você receber a graça de Deus. Tá bom? É isso que eu desejo para vocês. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.